Quando aquelas imagens assustadoras de incêndios florestais gigantescos aparecem nos noticiários, a primeira coisa que a gente pensa é que aquilo é o caos absoluto, né? Atos aleatórios e imprevisíveis de pura destruição. Mas, olha só, a realidade científica por trás disso é bem diferente e francamente fascinante. Incêndios florestais não são acasos da natureza. Na verdade, eles são reações físicas e químicas extremamente precisas, governadas por leis naturais muito estritas. Então, vamos mergulhar fundo nisso hoje e entender a ciência exata que transforma uma simples faísca em um verdadeiro inferno incontrolável. E para ancorar a nossa explicação logo de cara, a gente precisa olhar para o tetraedro do comportamento do fogo. Provavelmente, muita gente aprendeu na escola sobre o velho triângulo do fogo: calor, oxigênio e combustível, certo? Só que esse diagrama aqui ilustra de forma muito inteligente como as coisas funcionam no mundo real. Aquele trio básico, calor, combustível e oxigênio, está na verdade totalmente cercado e moldado por duas forças externas gigantescas: a topografia e as condições meteorológicas. É justamente a interação matemática entre todos esses elementos que vai ditar se um fogo vai simplesmente apagar sozinho ou se vai devorar milhares de hectares em questão de horas. E o nosso roteiro para destrinchar isso hoje é o seguinte: 1. O tetraedro do fogo. 2. A influência da meteorologia. 3. O fator crítico que é o vento. 4. A ameaça da topografia. E 5. A regra do aclive. Começando então com a primeira parte, o tetraedro do fogo. Basicamente, toda a ciência por trás de um incêndio pode ser mapeada em 3 grandes ramos ambientais. Pensem neles como as 3 colunas que sustentam o fogo. Primeiro, a gente tem os fatores topográficos, que são a elevação e a inclinação do terreno. Depois, vem os fatores meteorológicos, como o vento e a quantidade de chuva. E, por fim, os combustíveis em si, que variam muito em tamanho, quantidade e, claro, umidade. É interessante notar que absolutamente todas as táticas de combate a incêndios dependem da leitura milimétrica dessas 3 colunas. Se esses fatores se alinharem da maneira errada, bom, aí a gente tem o cenário perfeito para as chamas correrem soltas. Vamos avançar para o nosso ponto 2, a influência da meteorologia. Quando a gente fala de clima e floresta, existem 4 elementos que simplesmente não dá para separar: a temperatura, a umidade relativa do ar, os ventos e a precipitação. Pensem neles como os verdadeiros motores invisíveis do incêndio. O equilíbrio diário entre esses 4 fatores pode tanto ressecar uma floresta inteira em poucos dias, quanto mantê-la segura e úmida. E pegando o gancho da temperatura, o ponto crucial aqui não é só que dias quentes são desconfortáveis para a gente. A ciência mostra que a temperatura do ar alta, combinada com a luz direta do sol, funciona como um fogão pré-aquecendo o que a gente chama de combustíveis finos. Folhas secas, grama, pequenos galhos no chão, tudo isso absorve a radiação solar e atinge temperaturas muito altas muito rápido. Muito mais altas que as árvores grandes em volta, ou seja, viram iscas altamente reativas. Qualquer faísca ali é o suficiente. O mais louco é que, depois que o fogo pega de vez, a temperatura do ambiente lá fora perde a importância, porque o próprio incêndio passa a gerar seu próprio calor massivo. Agora, se a gente quiser falar de perigo real, existe um número exato para ficar de olho: 30%. Guardem essa marca. Quando a umidade relativa do ar cai para 30% ou menos, o ambiente entra em alerta vermelho. Abaixo desse nível, tentar combater o fogo vira uma missão quase impossível e extremamente perigosa. A umidade relativa é, de longe, um dos fatores que mais determinam a rapidez com que a paisagem pode pegar fogo. Mas por que essa marca de 30% é tão letal? A lógica é até bem simples. Sem chuva, o ar extremamente seco atua literalmente como uma esponja gigante. Ele começa a sugar a água de dentro da vegetação viva e da vegetação morta no chão. Então, dias seguidos de ar seco significam uma floresta completamente desidratada. E do ponto de vista do fogo, isso é um acelerador absurdo. Por quê? Porque a energia do calor não precisa mais gastar tempo evaporando a água da planta antes de queimá-la. O fogo simplesmente avança sem freios. O que nos leva ao número 3, o fator crítico: vento. Se o clima prepara o terreno, o vento é quem aperta o gatilho do caos. Ele atua em várias frentes ao mesmo tempo. Primeiro, ele age como um ventilador varrendo o pouco ar úmido que sobrou para bem longe da frente do fogo. Segundo, ele força uma quantidade absurda de oxigênio goela abaixo das chamas. Para colocar isso em perspectiva, os dados mostram que são necessários 12,5 metros cúbicos de ar fresco para queimar um único quilo de combustível florestal. É muito ar. Além disso, o vento fisicamente empurra as chamas na direção do material que ainda não queimou, pré-aquecendo o caminho.
E, claro, ele levanta aquelas brasas brilhantes e joga longe, criando novos focos de incêndio metros ou até quilômetros à frente. Basicamente, o vento é quem dita as regras do jogo. Então, a gente tem dois extremos climáticos aqui. De um lado, as secas prolongadas que armam uma verdadeira bomba relógio, criando estoques enormes de vegetação seca pronta para queimar. E do outro lado, a gente tem a forte precipitação, a chuva bem distribuída, que é o nosso escudo natural definitivo. A chuva encharca o material e corta o mal pela raiz, tornando quase impossível uma ignição inicial. Passando para o tópico 4, a ameaça da topografia. Diferente do clima, que pode mudar drasticamente em questão de horas, a topografia é o cenário fixo. Mas não pensem que o terreno é só um palco inerte. Ele afeta ativamente como o fogo se comporta. Nós temos 3 grandes vilões topográficos. A exposição, que é basicamente de que lado a montanha fica virada para o sol. Encostas que tomam sol a tarde toda ficam muito mais secas. Temos a elevação, que mexe com a pressão e a temperatura, mas o fator mais agressivo durante um incêndio em andamento é, sem sombra de dúvida, a inclinação do terreno. E é sobre isso que a gente tem que falar agora. Chegamos ao nosso quinto e último ponto: a regra do aclive. Essa aqui é a regra de ouro irrefutável na ciência dos incêndios florestais. O fogo sempre, sem exceção, vai viajar muito mais rápido subindo uma encosta do que descendo. E quanto mais íngreme for esse morro, mais assustadora vai ser a velocidade de propagação. Mas por que isso acontece? Não tem nenhum mistério, na verdade. É pura termodinâmica agindo bem na nossa frente. O fogo subindo uma montanha funciona em 3 passos que formam um ciclo perfeito de destruição. Passo 1, a própria inclinação do terreno faz com que o combustível que está logo acima fique fisicamente mais perto das chamas. Passo 2, como o ar quente sempre sobe, ondas massivas de calor por convecção e radiação começam a assar a vegetação lá em cima, secando tudo muito antes de o fogo encostar nela. Quando a chama finalmente chega, aquele material já está pronto para explodir. E o passo 3 é a cereja do bolo. Essa massa de ar quente subindo a montanha com violência cria uma área de baixa pressão, um vácuo lá embaixo. Isso acaba sugando o ar fresco do fundo do vale para cima. É exatamente como o fole de uma fornalha, injetando oxigênio puro direto na base do fogo, o que acelera tudo de novo. E os dados dessa tabela mostram o quanto isso é escalável. Se a gente passa de uma inclinação leve, ali entre 5 e 15 graus, para um terreno mais extremo, entre 36 e 45 graus, a velocidade do fogo simplesmente dispara. Cada grau a mais de subida significa que a radiação pré-aquece ainda mais o caminho e a corrente ascendente aspira ainda mais oxigênio, criando uma tempestade de fogo. Trazendo a nossa análise de volta ao começo, olhando de novo para o tetraedro, fica evidente que um mega incêndio florestal nunca é só azar. Ele é a combinação perfeita de fatores: oxigênio abundante empurrado pelo vento, calor escaldante do sol, uma paisagem sugada por uma umidade na casa dos 30% e, para fechar a conta, uma encosta íngreme engatando a marcha acelerada da combustão. Entender esse diagrama não é só ficar na teoria acadêmica, a gente está literalmente aprendendo a ler a linguagem do fogo. E é exatamente com esse pensamento que a gente encerra a análise de hoje. Se o fogo segue regras naturais tão rígidas e calculáveis, será que a resposta para proteger o meio ambiente não está em agir com mais inteligência e estratégia, ao invés de usar só força bruta na hora do combate? Fica aí a reflexão para quem acompanha o tema. Sabendo exatamente como a topografia, o clima e a vegetação conspiram juntos, o que nós podemos fazer de diferente hoje para garantir florestas seguras amanhã? A ciência contínua é, com certeza, a nossa maior aliada. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação profunda e a gente se vê na próxima.